Olá, nesse vídeo vamos resolver 3 problemas que envolvem trigonometria. Então você tem a primeira questão lá da AFA, considere a função real sobreditora f de a em b definida por... Bom, vamos trabalhar então com a lei de formação que ele nos dá, que é o f de x, seno de 3x dividido pelo seno de x, menos o cosseno de 3x dividido pelo cosseno de x. Então, o que eu vou fazer aqui é extrair o mínimo múltiplo comum, e para isso eu vou precisar fazer a multiplicação cruzada, seno de 3x vezes cosseno de x, menos cosseno de 3x vezes seno de x. E aqui pode ser um pouco tentador a utilizar as fórmulas de Prostaferese, mas antes de você pensar em usar a fórmula de Prostaferese, você pode pensar em simplesmente fazer seno de 3x menos x. E aí você divide pelo produto, seno de x, cosseno de x, o que não é um problema, uma vez que sabemos quanto que vale o seno de 2x em função do seno e do cosseno de x. Então basta você substituir seno de x, cosseno de x por meio seno de 2x. Então em cima ficamos com seno de 2x e embaixo meio seno de 2x. E isso acaba sendo igual a 2, né? Porque o seno de 2x vai acabar sendo cancelado. E nessa parte aqui, você utilizou o fato de que seno de alfa menos beta é seno de alfa cosseno de beta menos seno de beta cosseno de alfa. Então perceba que o nosso alfa vai ser 3x e o beta vai ser simplesmente x. Por isso, seno de 3x menos x. Certo, então você descobriu que a sua f de x na verdade é uma função constante e ela vale 2. Então f de x é igual a 2 por simplificação. Então você pode dizer, né, que o contradomínio B é um conjunto constituído por um único elemento, que no caso é o 2. Então a alternativa correta desse problema é a letra D. O próximo problema não é desconhecido para quem acompanha o canal, porque você vai utilizar uma das fórmulas mais importantes da trigonometria, que é a fórmula fundamental da trigonometria. Então você tem seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sendo igual a 1. Se eu dividir essa equação por cosseno ao quadrado, eu vou ficar com tangente ao quadrado mais 1 secante ao quadrado de x, né? E olha só que interessante, eu consigo fazer uma diferença de quadrados entre tangente ao quadrado de x e o secante. E aí eu consigo aplicar a fórmula da soma pela diferença, porque ela é uma fatoração bem conhecida. Então, como o problema já te dá o valor do tangente mais secante, você consegue definir quanto que vale secante menos tangente. Então, se você tomar o dado do problema, basta passar o raiz de 2 multiplicando. Então, você tem duas informações agora, né? Você tem a informação da soma e você tem a informação da diferença. Então, você sabe que soma do secante com a tangente vai ser 1 sobre raiz de 2. E se você tomar a diferença entre esses números, você vai chegar simplesmente em raiz de 2. Então, você tem um sistema. Se eu somar as duas equações e dividir por 2, eu vou obter... Na soma, eu posso reescrever 1 sobre raiz de 2 como raiz de 2 sobre 2. Se eu somá-los, você vai ter 3 raiz de 2 sobre 2, só que aí eu preciso dividir por 2. E se eu fizer a primeira menos a segunda equação, você vai obter um tangente negativo, que vai ser menos raiz de 2 sobre 4. Então aqui você acaba tendo 3 raiz de 2 sobre 4 e menos 2 raiz de 2 e menos raiz de 2 sobre 4. Certo, então o problema na verdade está pedindo para você calcular seno de x vezes cosseno de x, então ali do secante eu sei que isso vale 1 sobre cosseno de x e calculamos como sendo 3 raiz de 2 sobre 4. Então o cosseno de x vai ser 4 sobre 3 raiz de 2, que é o mesmo que 2 raiz de 2 sobre 3. Certo, agora pelo tangente de x, você sabe que ele vai ser menos raiz de 2 sobre 4, só que isso é o mesmo que dizer que seno de x vai ser menos raiz de 2 sobre 4, que multiplica o cosseno 2 raiz de 2 sobre 3. Certo, daí você consegue cancelar esse raiz de 2 com esse raiz de 2, com esse 2 com esse 4, e você fica com menos 1/3. Certo, então você vai multiplicar o cosseno pelo seno, e vamos obter seno de x vezes cosseno de x, que vai ser igual a 2 raiz de 2 sobre 3 vezes menos 1/3. Então basta você multiplicar o 3 dos denominadores, menos 2 raiz de 2 sobre 9. Então a alternativa correta desse problema seria a letra E mesmo. E essa foi uma questão retirada lá da prova de transferência externa da parte de matemática da USP. Então eu simplesmente tomei o enunciado lá do e-book e trouxe para cá.
E a próxima questão também é dessa prova de transferência externa e ela é interessante porque vai lidar com uma transformação não muito lembrada. Então, como que você pode reescrever o cosseno de x em função do seno do arco metade, né? Basta você fazer 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado do arco metade, nesse caso x sobre 2. Certo, isso é interessante porque quando você substituir esse cosseno de x reescrito em função do seno de x sobre 2, a unidade vai ser cancelada, então a sua integral i, ela pode ser reescrita como 0 a π, 1 menos, perceba que eu vou subtrair então essa expressão em vermelho, o que era menos vira mais, e ainda você tinha o seno de x sobre 2 dx. Bom, as unidades vão se cancelar e você vai acabar tendo simplesmente raiz de 2 vezes o módulo do seno ao quadrado de x sobre 2, que multiplica seno de x sobre 2 dx. Aliás, aqui não tinha esse quadrado porque ele foi extraído da raiz. Só que quando você avalia o x de 0 a π, significa que o seno de x sobre 2 vai ser sempre um número positivo. Então, não há necessidade da gente colocar esse módulo nesse caso, porque a expressão que está dentro do módulo para o intervalo de valores no qual x varia já é uma expressão positiva. Então, você vai ter raiz de 2, 0 a π, seno ao quadrado de x sobre 2. Daí você usa a volta, né? Ou seja, reescrever o seno ao quadrado de x sobre 2 como 1 menos o cosseno de x sobre 2. E bom, nesse caso você vai ter 1 menos o cosseno de x sobre 2 dx. Isso vai ser 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que o raiz de 2 sobre 2, que vai multiplicar x menos seno de x, indo de 0 a π. Então, você vai ter 1 sobre raiz de 2, π, seno de π é 0, e quando você colocar x igual a 0, vai zerar tudo, né? Então, você vai ter π raiz de 2 sobre 2, e essa seria a resposta. Uma outra forma de escrevê-la seria π sobre raiz de 2, que dá na mesma. Então, é uma questão muito interessante porque vai se utilizar desse cancelamento da unidade a partir da reescrita do cosseno de x em função do seno do arco metade. E depois você vai precisar retornar para essa expressão, só que daí escrevendo o seno do arco metade em função do cosseno do arco duplo, nesse caso, cosseno de x, justamente para conseguir integrar mais facilmente. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.